Boa tarde, meu povo. Então, como eu falei, dando continuidade aos nossos estudos, né? Então, foi feita a correção das atividades, agora a gente vai para um conteúdo novo, que ele está entre as páginas 36 a 57 do livro didático de vocês. Quem perdeu a nossa aula e está assistindo pelo modo vídeo assíncrono, então pode depois me procurar pelo privado, fazer os questionamentos, as perguntas, que eu vou estar disponível para vocês, certo? Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar na aula 19, o metabolismo de controle. Vamos dar seguimento com relação ao DNA e ao RNA e a síntese de proteínas, certo? Então tá nessas páginas aqui. Qual é o objetivo do conteúdo, né? Compreender a importância do código genético na célula, entender a nomenclatura científica que forma os ácidos nucleicos, observar a formação e leitura, sequenciamento genético proposto na fita e sua função fisiológica, tá certo, meu povo? Deixa eu fechar aqui a porta só um pouquinho. Então vamos lá. Continuando. Primeiramente, a gente tem que saber o que é ácido nucleico, né? Que é o famoso DNA e RNA que vocês viram lá no primeiro ano, certo? E ele fica onde? Dentro da célula. O que é que o DNA faz? Ele faz a transcrição genética. É a informação genética, como eu falei, herdada de pais para filhos. Então é repassado para você essas informações, certo? Aí é por isso que a gente tem a característica do pai, da mãe, uma mistura dos dois, porque a gente herda esse material genético. Então, qual é a função dele? É o controle funcional da célula. Então, o DNA é como se fosse a receita, eu posso dizer. E o RNA é aquele que executa a receita e faz o produto, certo? Então, o DNA ele controla. É como se fosse o padeiro que tem a receita na cabeça. E ele manda o encarregado fazer a receita, que é o RNA, que pode ser o mensageiro, o transmissor, né? Ou o transportador, tá certo? Aí, então, ele é conhecido pelas informações dos caracteres hereditários, aqueles que herdaram de pais para filhos, e é conhecido como ácido desoxirribonucleico, ou conhecido como DNA. E o outro é conhecido como RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, como eu falei para vocês, na célula a gente tem tanto o ácido RNA como o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Aí o DNA ele fica onde? Ele fica no núcleo da célula, certo? Então temos o núcleo e temos o cromossomo. E dentro do cromossomo nós temos o DNA, que é a escrita genética nossa, é o nosso código genético. Então essa transcrição é chamada transcrição gênica e aqui são os genes que formam o DNA que está dentro desse cromossomo, certo? Então no cromossomo é que se guarda o DNA. E o RNA, ele pode ser transportador, ele pode ficar aqui dentro, como também aqui na parte de fora do núcleo, tá certo? Aí vamos lá, continuando. Então, resgate do primeiro e o complemento do terceiro, tá certo, pessoal? Aí os ácidos nucleicos, eles são formados por uma junção de nucleotídeos. O nucleotídeo é formado por um glicídio, que é um açúcar ou uma pentose, né? Então ele vai dar sustentação àquela hélice dupla, né? Porque o DNA é uma hélice dupla. Uma fita única é o RNA. Como aqui é uma fita helicoidal, tem forma de uma hélice, né? Então é uma fita dupla. E nessa fita dupla tem o que? As bases nitrogenadas, né? Aquele açúcar que vai sustentar as substâncias que formam o sequenciamento genético, ou DNA. Continuando.
Aí o fosfato e uma nitrogenada. As bases nitrogenadas são púricas, como adenina e guanina, e pirimídicas, que são a timina, que forma o DNA, a uracila, que é substituída pela timina quando é RNA, e a citosina. As bases púricas pareiam com as bases pirimídicas. É uma completando a outra, né? Então, no caso, A se liga com T, eu até brinco do Agnaldo Timóteo, né? Estão lembrados? E o G se liga com C, né? Que até brinco também Graça Costa, o Gal Costa, né? Para a gente não se esquecer as ligações do DNA. Aí eu até brinco, quando é RNA, o que acontece? O Agnaldo vira cachorro, porque o cachorro late. Como é que o cachorro late? Au. Né? Então ele junta-se com a base pirimídica. Né? Então a adenina, que é uma base púrica, vai se juntar a uma base pirimídica, que é a uracila. E a guanina do mesmo jeito, que a Gal Costa ou Graça Costa continua do mesmo jeito. Uma base púrica, que é o primeiro lado da fita, e o segundo lado da fita, que é a base pirimídica, vai se unir, tá certo? Então lembrem-se, quando for DNA é Agnaldo Timóteo, quando for que é adenina e timina, certo? A substância. Quando for Gal Costa ou guanina citosina, guanina se liga com citosina e adenina com timina. Quando for RNA, a adenina vai se ligar com a uracila. Ou, na brincadeira que eu faço, o Agnaldo vira cachorro. E a guanina se liga à citosina, certo? Então é uma base púrica ligando-se a uma base pirimídica. Tá certo, meu povo? Aí eu trouxe até o exemplo aqui, ó, das bases puras e pirimídicas. Então, a base nitrogenada que se liga a uma pura e a pirimídica. Então, as púricas, para a gente se lembrar, adenina, guanina. As pirimídicas, citosina, timina no DNA e uracila no RNA. Certo? Aí aqui a gente tem a formação do DNA, né? O nucleotídeo. Nós temos o fosfato, o açúcar, a pentose, né? Por isso que aqui tem 5 lados, né? A pentose. A base nitrogenada, onde tem o RNA e o DNA, né? E onde tem essa pentose, ele forma o quê? A ribose e a desoxirribose. Então aqui é na formação da ribose, na produção de novos DNAs e RNAs, é aqui. E aqui é a base nitrogenada, onde se tem as substâncias dos ácidos nucleicos, ligado também pelo fosfato, tá certo? Então isso daí é a base nucleotídea de ligação, né? Bioquímica pura. Então quem vai estudar medicina tem que saber isso. E aí, ó, forma-se o DNA, que é essa hélice helicoidal que fica situada onde? No cromossomo. Essa leitura genética, ó, TA, GC, TA, CG, né? Então isso daqui é o gene, é as informações genéticas, né? Se eu desse um exercício, dado uma base de DNA, vamos botar aqui, A, T, G, C, T, A. Qual é o outro lado que liga a fita? Aí, ó, simples. Qual é o outro lado? A se liga com T. T se liga com A. G se liga com C. C se liga com G. T se liga com A. E A se liga com T. Então a resposta seria essa. Tá vendo? Isso daqui é a chamada informação genética, ou gene, tá certo? De dentro da célula. É a sua escrita, né? Por isso que é importante, tem até um projeto de decodificação dessas letras,
Se a gente souber, no futuro a gente vai ter tratamento de doenças antes de acontecer, né? E já estão se desenvolvendo esses tipos de leitura. A gente já tem um mapeamento através do projeto Genoma, não sei se vocês já viram, mas existe um projeto chamado Genoma, ele tem essa codificação. A gente ainda não sabe ainda ler e aonde estão os defeitos na fita para a gente poder arrumar aquelas fitas, né? Mas no futuro a gente vai ter nanorobôs que vão consertar essa fita e essa falha, ou se não, faz a gente identificar e fazer um tratamento antes que a doença desenvolva. Então vai ser muito bom se a gente conseguir decodificar essa fita e ler, né? Então vamos para frente, porque o conteúdo é um pouquinho extenso e a gente não pode demorar muito não. Aí, essa estrutura de DNA, a primeira pessoa que identificou, né, ou montou essa primeira estrutura baseado em seus estudos foi Watson e Crick, certo? E ele viu que era uma dupla hélice, por isso que é helicoidal, e unidas por pontes de hidrogênio, tá certo? Então essa daí é a estrutura de DNA. Aí, ó, adenina se liga com timina, guanina com citosina, que são as bases da estrutura. E as colunas é de açúcar e fosfato, aquelas substâncias da pentose, né, que eu falei para vocês, com as pontes de hidrogênio, né? Então vamos lá. Aí a replicação do DNA, né? Como é que ele se replica, né? Eu trouxe aqui um abreviado sistema. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, meu povo. Minha garganta tá meio seca e a gente continua. Então, pessoal, o esquema de duplicação é o seguinte, nós temos aqui a estrutura do DNA, né? Eu falei para vocês que aqui a gente tem o gene, que é a decodificação genética, ligado pelas pontes de hidrogênio, né? Então, a ocorrência do núcleo, a duplicação é semiconservativa. O que ele quer dizer com isso? Que ela é junta, mas ao mesmo tempo ela pode se quebrar e depois juntar de novo. Então, é por isso que ela é semiconservativa. As enzimas de ação, né, o que faz produzir, né, mais material genético é chamada polimerase, certo? Então as enzimas que vão fabricar novas substâncias para completar e duplicar essa fita. Então é chamado polimerase esse processo. E o que é a helicase? É a quebra das pontes de hidrogênio. Então, quando elas se quebram, essas pontes, é chamada helicase. Quando elas começam a produzir aqui dentro, é chamado polimerase. Tá certo? Então, continuando. Aí o dogma central, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Dogma central, é como eu estava falando, o DNA, ele é o autor. Quem é que faz a função? O RNA, que é o trabalhador, para produzir o quê? As proteínas. O que são proteínas? São as substâncias que o nosso corpo necessita para fazer a manutenção da tua pele, dos teus tecidos, né? Então tudo isso precisa de manutenção. E quem é que vai executar para se produzir mais material genético? O RNA. Quem é que tem a receita? O DNA. E o que é que o RNA faz? As proteínas. Na questão do retrovírus, ocorre uma transcrição reversa. Eu até brinquei uma vez, falando que o RNA é como se fosse um fofoqueiro, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma célula, o DNA ele fica isolado aqui dentro, certo? Ele é o chefão, ele fica aqui dentro, o DNA. E o RNA ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, porque tem um transportador, tem um mensageiro, né? Então o RNA ele gosta de passear, ele gosta de andar, né? Então é como se fosse um fofoqueiro. Aí se tem, por exemplo, uma carga viral, que chega aqui um vírus, como do Covid, né? O que é que acontece?
Quando ele chega aqui próximo à célula, quem é que recepciona ele? O RNA. Aí o RNA pega todas as informações do vírus e vai avisar para o patrão. Quem é o patrão? O DNA. E o que é que acontece? O DNA ele vai tentar reagir para poder eliminar o vírus de dentro da célula. Então ele pode se modificar. E aí, há uma transcriptase reversa, né? Então ele se modifica geneticamente. Aí o RNA, o que é que ele faz? Ele pega as informações do patrão e acaba levando sem querer lá para o vírus e o vírus se modifica. Por isso que surgem as chamadas variantes, né? Então é essa modificação genética que vai acontecendo entre DNA e RNA. Porque o RNA é como se fosse um fofoqueiro, vai levando e trazendo informação. Certo, pessoal? Aí acontece do chamado retrovírus, que é uma transcrição reversa. Aí quer dizer, no caso aí, o vírus está se modificando para atacar a célula e destruir o DNA. Né? Então é uma transcrição reversa, mas tudo por culpa do RNA. Mas a gente também não pode eliminar o RNA, porque é o único que trabalha dentro da célula mesmo, né? O DNA é como se fosse o chefão, fica lá no escritório dele e os operários é que vão trabalhar, que é o RNA, tá certo? Numa forma bem sucinta para a gente explicar essa questão de DNA e RNA, tá certo, meu povo? Então vamos continuar aqui. Eu acho que eu já até expliquei dessa maneira lá no primeiro ano para vocês. Quem tiver lembrado, assistiu minhas aulas, né? É de uma maneira mais fácil, lúdica, para a gente entender. E nós temos aqui o RNA, né? O RNA, como eu falei, entra a uracila no lugar da timina, né? Então sai a substância timina e entra a uracila. Então o Aguinaldo vira cachorro, né? Quando a gente brinca. Aí tem a pentose, que é ribose, um único filamento, que é a estrutura, né? E essa daí é a estrutura do RNA, certo? É uma fita única, diferente do DNA, que é uma fita dupla. E deve vocês terem visto naquele videozinho que eu passei da pré-aula, né? Nós temos os tipos de RNA. O RNA-M, que é o mensageiro, que é a transferência de informações, então ele leva e traz informações. O RNA-R, que cuida para fazer a síntese da proteína, que é aquelas substâncias que a gente necessita. E o RNA-T, que leva essas proteínas, que é o transporte dos aminoácidos, tá certo, meu povo? Então, é dividido em 3 tipos de RNA. Então, deixa eu passar para frente. Transcrição. Para frente. Aí, ó, como é que ocorre a transcrição? Ocorrência no núcleo, quebra das pontes de hidrogênio de DNA, então as pontes se quebram, né, eles se separam. As enzimas de ação do RNA se juntam com o DNA. Então, quando eles começam a se juntar aqui, forma a chamada polimerase. É aquela ação de transformar em substância. E aí, a transcrição é de apenas um segmento ou um fragmento da fita. Quer dizer, ele vai copiar um lado da fita, certo? Que é chamado DNA, ou gene, ou gen, né? Que é o fragmento. Aí depois ele volta ao normal de novo, certo? Então ele precisa produzir para quê, professor? Para você ter as substâncias necessárias, né? Para você ter o material para a manutenção do teu corpo. Então quebra-se as fontes, depois ele volta de novo. Por isso que ela é semi-conservativa. Aí vamos passar o código genético. Aí então, pessoal, essas substâncias, elas vão sendo formadas, certo? Quando tem um agrupamento, por exemplo, de 3 uracilas, ou 2 uracilas e uma citosina, forma um composto base, certo? Que é chamado codon, certo? Então, a cada 3 forma um codon, certo? Que é a base das substâncias. Como assim, Marcelo? Não sei o que é esse codon, né?
Aí vamos botar aqui o codon. Aí deixa eu voltar. Acho que eu passei uma. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Por exemplo, nós temos a fita aqui de RNA, tá certo? Aí nós temos aqui a base. O que é a base? Guanina, citosina, uracila. Adenina, citosina, guanina. Vocês estão vendo que está dividido de 3 em 3, essa base? Então, nessa base aí, ela vai formar os chamados aminoácidos, né? Então, ele vai formar esses aminoácidos e cada 3 dessa forma um codon. Aqui é um codon 1, codon 2, codon 3, codon 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Que forma substâncias, por exemplo, GCU formou a substância chamada alanina. ACG formou a substância chamada teonina. Glutamato, leucina, arginina, serina e aqui parou, stop, né? Então aí ele vai produzindo as substâncias, certo? Então cada substância dessa tem um nome e uma classificação, certo? Que aí forma os aminoácidos que vai fazer a reposição no teu corpo. Por exemplo, quando você vê um produto como aquele creme Renil, a base é de aminoácido. Aí vai lá, tá. Será que tem alanina nesse creme? Aí você dá uma olhada. Será que tem leucina ou a serina? Quais são as substâncias, né, aminoácidas que é formado esse creme? Então é através do quê? Desses sequenciamentos, certo? Ok? Aí eu trouxe a tabelinha para vocês, né, para vocês saberem, né, a formação base, certo? Ó, leucina, como é que forma? Leucina, fenilalanina, né, tirosina, histidina, que é muito importante no cachorro, quando o cachorro tem aquele vozeirão, por exemplo, a minha late demais, né? Então ela tem um excesso de histidina, que é uma substância que coopera para essas cordas vocais, né, a manutenção. Certo, meu povo? Aí depois vocês veem uma tabela, porque é necessário estudar. Quem vai fazer bioquímica tem que saber dessas coisas. Por isso que eu trouxe essa tabelinha como complemento. Nesse caso, nós temos aqui uma fita dupla, né, de DNA, que é aquela, aqui é a base púrica, pirimídica, né? Aí nós temos aqui a fita ativa, quando ela se quebra, né? E aqui é o RNA mensageiro, que se junta. Depois o RNA mensageiro se duplica, levando as substâncias, que é o transportador, né? O RNA formando os aminoácidos. Então é mais ou menos assim o processo, de uma forma lúdica, né? Por escrito. Aí nós temos aqui, ó, DNA, que ocorre a transcrição, junto com o RNA, aí a tradução formando a proteína. Então são as etapas que ocorrem, né? Então DNA, RNA e proteína, certo? Então sequenciamento de RNA, sequenciamento de DNA, juntando essas substâncias, né? Forma o peptídeo, que é uma proteína. Tá certo, meu povo? Então, é a maneira mais fácil de saber, né? Então, DNA é o chefe. RNA se junta com a porção do chefe que transforma a substância em proteína. Para ser uma coisa mais prática de vocês entenderem. Tradução e leitura do código genético. Como isso ocorre? Nós temos o RNA mensageiro. Nós temos aqui as informações genéticas do ponto P e do ponto A, né? No caso aí, ocorre no citoplasma. Codon, que a gente viu que é aquela trinca de 3, né? Quando fala trinca de 3, 3 bases de RNA mensageiro que se junta. Anticodon é uma trinca de bases nitrogenada que é o transportador, que vai levar o aminoácido específico. Então vamos ver aqui mais para frente como é que funciona. Então nós temos aqui o ribossomo, né, que faz a ribose.
nós temos o RNA mensageiro, né? E nós temos aqui a trinca, tá vendo, ó? Então, ó, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, uraciladenina, uraciladenina. Aí ele vai formar a substância polipeptídica, né? E aí se transforma no aminoácido, certo? Então ela tem que passar por isso, por essa transcrição, ok? Ó, é a transcrição. Aí esse processo de transcrição é chamada ribose, né? Que faz com que forme aquela trinca de substâncias, ok? É uma coisa bem mais didática, né? Então nós temos aqui, por exemplo, DNA. Aí o DNA se separa, a fita pirimídica e púrica, e aí adere a de RNA para fazer uma transcrição. Aí ele transcreve, né? Ele pega as substâncias que ele quer naquela trinca, transcreve e transforma na proteína. Então, no caso aqui, na metilserina, que no caso é um polipeptídeo, né? No caso aí, é uma proteína com várias substâncias, metil, leucina e serina, né? Então, é uma transcrição genética para formar a base do aminoácido. Tá certo, meu povo? Nós também temos um reparo, né? O reparo dos núcleos, quando acontece isso no DNA. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, um sequenciamento genético, né, no DNA. Só que esses dois não se encaixam, né, na estrutura de DNA. Então vai haver uma identificação da lesão. Então a fita ela vai constar, ó, a fita não está conseguindo encaixar. Tem algum problema que aconteceu na fita e ela precisa desse encaixe, né? Então ela vai retirar esse pedaço da fita, né? Então ele tira um pedaço do sequenciamento, né? Então ele forma o que? A chamada helicase, né? Quando ela se quebra, né? E se separa. Para depois haver uma nova polimerase, aí ela se ligar e aí consertar o defeito aqui que ocorreu na timina, tá certo? Aí então tem a chamada licase. Então ele ocorre o quê? A remoção. Então há uma helicase, que é a quebrada, né? Então a clivagem juntou, aí ficou esse defeito. Ah, tá com defeito, aí ele faz uma helicase, que ele tira o pedaço da fita. Quando ele tira esse pedaço da fita de um sequenciamento, aí ele vai tentar produzir a nova fita e tentar se reagrupar. Aí forma a ligase na polimerase, certo? É assim que se dá essa ligação. Nós temos as mutações gênicas, que são as alterações, né? Então, consequentemente, ela vem devido ao metabolismo, né? Então há uma alteração no metabolismo, alguma coisa com relação aos fatores externos que influenciem na modificação da célula. Então ocorrem as chamadas mutações gênicas. Então elas vão modificar essas enzimas. Elas podem ser por células germinativas, aquelas da herança sexual, ou as células somáticas, aquela que vem da herança genética. E podem provocar a formação de tumores, né, e doenças hereditárias. Aí, exemplo, a substituição ocorre na troca de mais ou pares de bases. Exemplo. Então, na substituição, quando você tem aqui um filamento, ó, TAC, CAC, CTC, aí aqui houve uma substituição, ó, tá vendo? Ó? Então, o filamento normal era esse, e no lugar do C entrou um A. Isso daí é chamada substituição. Aí temos a adição quando aumenta um, e o outro quando se retira, né? No caso aí, ele vai até mostrar aqui a adição e tem a subtração, quando se retira. Deleção, quer dizer.
Não é subtração. Deleção é quando se retira. E subtração é quando se aumenta. Nesse caso aqui, ó. GTG. GTG. Ó, sumiu o G daqui. Então houve uma deleção. Se fosse uma adição, no caso aí seria GTG, aí substituiria mais um, aumentava mais um. Aí seria uma adição. Tá certo, meu povo? Ai, ai. E por hoje é só. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, me chamem, tá certo, meu povo? Muito obrigado e resolvam as atividades para me dar a frequência de vocês.